Olá a todos! Hoje vamos resolver o exercício 11 da página 19 do livro Expoente 10 Matemática A. O exercício diz o seguinte: constrói uma tabela de verdade para as seguintes proposições. E temos aqui então três alíneas. Vamos começar pela alínea A. Vamos então aqui começar a construir a tabela de verdade da alínea A. O que é que nós temos que fazer para construir uma tabela de verdade? Colocar as possibilidades que nós temos numa primeira fase do valor lógico da proposição P e da proposição Q. Ok, então vamos começar por aí. Vamos começar pela P, depois vamos fazer da Q. Então, eu posso ter V, F, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, e depois o Q pode ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E a partir daqui, então, vamos construir a tabela da verdade. O que é que nós temos aqui? Temos aqui uma disjunção da negação de P com Q. Então, o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós devemos fazer, antes, não nos podemos esquecer que temos que construir a tabela de acordo com as prioridades. E como vocês sabem, a negação tem prioridade em relação à disjunção e à conjunção. Nesse caso, então, o que é que eu vou fazer? Vou primeiro começar por negar o P. Então, vamos negar P. Ora, o que é que eu devo pensar? Se P era verdadeiro, agora a sua negação vai ser falso. Se era verdadeiro, vai ser falso. Se era falso, vai ser verdadeiro. Se era falso, vai ser verdadeiro. E agora sim, vou criar uma coluna onde vou fazer a disjunção da negação de P com Q. O que é que eu vou fazer? Para construir esta coluna, eu no fundo vou verificar, vou utilizar esta negação de P e fazer a disjunção com esta. Sim? Então vamos começar a pensar. Na disjunção, o que é que nós sabemos? Que ela só vai ser falsa quando as duas proposições elementares forem falsas. Porque desde o momento que haja um verdadeiro, desde que uma das proposições seja verdadeira, a minha proposição composta também vai ser verdadeira. Então vamos analisar. Q é verdadeiro, não P é falso. Então isto é verdadeiro. Porquê? Porque temos aqui um verdadeiro. Q é falso, não P é falso. Ora, são as duas proposições elementares falsa, a composta da disjunção também vai ser falsa. Q é verdadeiro, não P é verdadeiro. São as duas verdadeiras, a proposição composta vai dar verdadeiro. E Q sendo falso, mas como não P é verdadeiro, temos aqui uma verdadeira e isto vai dar verdadeiro. Temos então a tabela da verdade para a linha A resolvida. Vamos então fazer a linha B. O que é que nós temos na linha B? Na linha B temos a negação de uma disjunção, sim. Então, começamos sempre da mesma maneira. Vamos colocar o valor lógico de P, vamos colocar o valor lógico de Q. E então, como é que vai ficar? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E agora? O que é que eu tenho aqui? Em primeiro lugar, eu tenho que fazer o quê? De acordo com as regras da prioridade. Vamos começar por fazer a disjunção, porque a prioridade é o que está dentro de parênteses. Então, vamos começar por fazer esta disjunção. P ou Q. Como é que isto fica? Acabámos de fazer há um bocado, já sabemos que a disjunção só vai ser falsa quando ambas as proposições elementares forem falsas, ou seja, neste caso específico aqui. Caso contrário, basta ter um verdadeiro, aqui até tem dois, dá verdadeiro, aqui P é verdadeiro, dá verdadeiro, aqui é Q que é verdadeiro, dá verdadeiro. E agora o que é que vamos fazer? Agora vamos fazer a negação desta disjunção, ou seja, vai ficar a negação de P ou Q. Vamos negar então toda esta coluna que acabámos de criar. Então, se era verdadeiro P ou Q, a sua negação vai ser falso, se era verdadeiro vai ser falso, se era verdadeiro vai ser falso, se era falso vai ser verdadeiro. Fica a faltar-nos então a linha C. A linha C. Vamos então construir a tabela da linha C. O que é que temos aqui? Aqui temos uma conjunção de P e da sua negação. Mais uma vez, vamos começar por construir a tabela da verdade para P e para Q, com os seus valores lógicos. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E agora vamos fazer então o Q primeiro, a negação de Q. Se Q era verdadeiro, vai dar falso. Se Q era falso, verdadeiro. Se era verdadeiro, é falso. É falso, é verdadeiro. E agora, porque fizemos esta coluna primeiro, porque vocês sabem que a negação tem prioridade em relação, neste caso, à conjunção. Agora vamos fazer então a conjunção de P e negação de Q.
Então, quais são as colunas que eu vou ter que utilizar? P e negação de Q. Esta, está bem? E vamos fazer a conjunção. Na conjunção, como é que nós vamos pensar? Na conjunção, a conjunção, ou seja, a preposição composta, só vai ser verdadeira quando forem ambas verdadeiras. Está bem? Então vamos lá analisar. P verdadeiro, não Q falso. Então isto vai dar falso. P verdadeiro, não Q verdadeiro. Vai dar verdadeiro. P falso, não Q falso, dá falso. P falso, não Q verdadeiro, vai dar falso. Muito bem, temos então as 3 tabelas da verdade resolvidas. Espero que tenham entendido o exercício. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e caso tenham dúvidas podem sempre vir participar nas nossas explicações presenciais no nosso centro localizado na Portela de Sintra. Até ao próximo exercício então.